Olá, nós estamos dando início a mais um podcast sobre a questão da primeira infância. Hoje eu estou ao lado de Jamile Rodrigues, que é da comissão aqui do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, e nós vamos conversar com Wanderson Melo, que é do controle externo do Tribunal de Contas, auditor de controle externo do Tribunal de Contas, e vai falar sobre a questão do orçamento para a primeira infância. Wanderson, como todos sabem, é contador, professor de contabilidade, foi presidente em 2 oportunidades do Conselho Regional de Contabilidade e tem um alto domínio sobre esse assunto. Inicialmente nós vamos chamar a nossa colega Jamile para a sua introdução. Tudo bem, Jamile? Tudo bem, França? Seja bem-vindo, fique à Muito vontade, né? obrigada. Nós vamos estar diante de quem realmente entende do assunto, né? Verdade, Wanderson é um especialista no assunto. Sem dúvida nenhuma. Pois não, fique à vontade. Inicialmente, eu quero parabenizar a presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, conselheira Suzana Azevedo, que, juntamente com o Ministério Público de Contas, aderiu ao Pacto Nacional da Primeira Infância, iniciativa do Conselho Nacional de Justiça, que, juntamente com mais de 350 órgãos do Brasil, tem batalhado, né, na questão do marco legal para poder cumprir o marco legal da primeira infância. Quero parabenizar também o conselheiro José Carlos Felizola, que tem feito um excelente trabalho à frente da coordenação da primeira infância no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. Olha, Jamile, primeiro parabéns por sua introdução, porque é muito importante a gente destacar esses assuntos, as pessoas que estão envolvidas, porque são pessoas que estão interessadas em ajudar as crianças, né? E parabenizar você, a Deise e todo esse pessoal que está fazendo parte da comissão, né? Isso. Agora chegou a hora de dar um aperto em Wanderson. Vamos fazer isso? É verdade. Primeira pergunta sua para Wanderson. Vamos lá. Antes de fazer até a pergunta para Wanderson, eu quero falar que o Pacto Nacional foi lançado há cerca de 5 anos e como forma de reforçar políticas públicas voltadas à primeira infância e levantar debates acerca da problemática que a gente enfrenta, né, envolvendo essa faixa etária de 0 a 6 anos. Então, dentro desse assunto, a gente sabe que uma das maiores dificuldades é a questão do Estado, da aproximação do Estado, disponibilizando um orçamento público para esse tipo de trabalho. Então, nessa linha, eu quero perguntar a Wanderson como que o orçamento público pode refletir as prioridades do município em relação à primeira infância. Bem, obrigado a todos. Queria parabenizar também a iniciativa do Tribunal de Contas em garantir esse espaço e fomentar a implantação do Pacto pela Primeira Infância no nosso estado, né? E agradecer também à comissão pelo convite. Bem, em relação ao orçamento público, todos sabem que o orçamento público ele tem o papel de aglutinar, de congregar as políticas públicas e os programas de governo de uma gestão. E a primeira infância não fica longe disso, não fica fora, já que é uma política pública da mais alta relevância. Então, se é uma política pública, deve estar no orçamento público, que é quem materializa essa política pública. Se existe um programa de governo ou uma política pública de governo para ser executada, ela é executada por meio do orçamento público. Então, o orçamento público ele vai apenas tornar real aquilo que a Constituição já determina. Então, como a primeira infância está inserida também na Constituição, está na lei, no marco legal da primeira infância, que é a Lei 13.257 de 2016, se não me engano, além do Estatuto da Infância e da Adolescência e até na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Então, existe todo esse arcabouço jurídico que dá sustentação para que o orçamento público seja confeccionado para atender a esses requisitos da primeira infância. Ô, Wanderson, você quer completar isso, por favor, Jamile? Não, é isso mesmo que Wanderson falou, Sim. né? A importância realmente do orçamento público, porque muitas vezes isso é voltado apenas, a gestão, ela volta apenas aos trabalhos com a própria educação, que já tem nesse sentido, né? Os trabalhos voltados para a primeira infância dentro da própria educação e dos programas de saúde. Isso, na verdade, é um direito da Exato, criança, né? Isso é um direito constitucional, como o Wanderson acabou de dizer Isso, agora há pouco, isso. né, Wanderson? Ô, Wanderson, mas eu queria saber também de você a questão do incluir a primeira infância no plano plurianual. Qual a importância disso nas peças orçamentárias? França, como eu falei anteriormente, a primeira infância é uma política pública. Se ela precisa ser
materializada, a gente tem que pensar não só no orçamento propriamente dito, que é a chamada LOA, Lei Orçamentária Anual. A LOA é o terceiro instrumento de planejamento e o primeiro é o Plano Plurianual. O Plano Plurianual é um instrumento de planejamento previsto na nossa Constituição que ele tem a previsão de planejar as ações de governo, principalmente os investimentos, para os 4 anos seguintes. No caso, ele pega 3 anos de uma gestão e 1 ano da gestão seguinte, para não sofrer solução de continuidade. Então, se há necessidade de tornar real essa política pública, você tem que começar do início, que é incluí-lo no planejamento normativo das entidades públicas, que é o Plano Plurianual. Aí depois ele vai ser priorizado na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a LDO, e por fim executado na Lei Orçamentária Anual, que é o orçamento propriamente dito, a chamada LOA. Quer dizer, você já sabe que aquela coisa vai acontecer, você não pode deixar de incluir ali. Até porque a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela preconiza que os 3 instrumentos de planejamento devem estar coordenados. Então, se uma política pública deve ser executada no orçamento, ela tem que antes estar prevista no planejamento normativo. Não pode ser improviso, né, Vans? Não pode. Tem que ser planejado. Então, é nesse sentido que esse pontapé inicial se faz tão necessário para a gente já pensar antes de incluir. A gente está no ano eleitoral, o próximo ano é o ano de confecção dos planos plurianuais, para que no próximo ano a gente saia redondinho, para que os instrumentos de planejamento estejam casados, estejam interligados para fomentar essa política. Jamile. Ô Wanderson, e quais são os principais desafios atualmente para a gente identificar os recursos, né, que foram investidos na primeira infância? A gente fala, é como se hoje não estivesse sendo investido nada. Não é bem assim. O que a gente precisa é melhor formular, melhor confeccionar as peças orçamentárias. Porque já existem recursos sendo direcionados, sendo gastos com a primeira infância. O que a gente precisa é identificar essas ações, esses programas, e a melhor forma é você integrar, já que os recursos para a primeira infância, eles são chamados multissetoriais ou intersetoriais. São recursos que são para o mesmo objetivo, no caso o mesmo programa, eles podem ser executados por secretarias diferentes. Por quê? Porque a primeira infância, ela contempla ações de diversas secretarias. A gente pensa que é só a questão da educação. Saúde, não é. Educação, né? Saúde, educação. Entendeu? Então, é saúde, é educação, tem a questão da assistência social, a cultura, o esporte, o lazer, tudo isso são atuações que o poder público faz, que refletem na primeira infância, mas que hoje a gente dificulta essa identificação justamente por não organizarmos melhor esses orçamentos dentro das classificações orçamentárias previstas na nossa legislação. Wanderson, você quer fazer algum comentário sobre isso? Não. Não, né? Wanderson, eu queria saber o seguinte, como o artigo 11 do parágrafo 2º do Marco Legal da Primeira Infância, coisa complicada, né? Da Primeira Infância, pode contribuir para a elaboração dos orçamentos municipais. Eu ia até falar com você. Isso é a nível municipal, estadual, municipal, né? Aliás, e federal. O Marco Legal da Primeira Infância, ele contempla todos os entes federativos, certo? Então, esse dispositivo que você citou, ele fala da necessidade do poder público evidenciar aquilo que está sendo feito. Em outras palavras, o poder público não tem que fazer apenas realizar o gasto, ele precisa ser transparente. Então, esse dispositivo, ele mostra o seguinte, ele assegura que os gastos com a primeira infância devem ser transparentes. Ser transparente significa mostrar à sociedade através dos canais devidos. Principalmente, hoje, a questão dos sites de transparência, os portais da transparência, as redes sociais também exercem um papel importante. Então, é um reforço que se dá àquilo que já preconiza a Lei de Responsabilidade Fiscal em relação
a transparência dos recursos públicos. Essa questão dos portais da transparência, você lembra muito bem, o Tribunal de Contas tem tido uma preocupação muito grande, né, com essa questão de portais da transparência. Sim, fazemos um excelente trabalho através da DCEL já há algum tempo. Tem aquela premiação das entidades mais transparentes. Porque às vezes as pessoas pensam o seguinte: o Tribunal de Contas é para punir. Não é só para punir, não. Não. Quando De você forma está alguma. fazendo um trabalho bem feito. De Né? forma alguma. Até porque De a forma importância alguma. disso tudo é justamente trazer os benefícios, né, para a sociedade. Então a gente tem que acompanhar e incentivar que o gestor público ele de fato cumpra, né, o que está na lei, trazendo os benefícios para as crianças, né? Então tudo isso eu acho que é um papel importantíssimo e esse acompanhamento é muito importante. E ainda mais, Isso Jamília, mesmo. cabe também a nós, enquanto sociedade civil, fiscalizar isso. Fiscalizar. Está lá, né, Wanderson? Está claro. Perfeito. E a O trabalho transparência que está aí para isso, né? Perfeito. Vocês realizam um trabalho aqui, mas vocês mostram isso também. Exatamente. É só ir lá e... Perfeito. Tá. Exatamente. Wanderson, eu queria lhe perguntar uma coisa: de que forma a educação infantil? Você está vendo que eu estou com uma cola eletrônica aqui, né? Isso é uma coisa... Você tá moderno. Estou moderno, né? De que é porque, gente, essa questão Tá de melhor. orçamento, enfim, né? Muito embora eu tenha maior orgulho de dizer que sou formado em ciências contábeis também, mas Somos Ah, colegas. que chique, eu somos, né? De que forma a educação infantil conta com recursos próprios no orçamento municipal? Eu acho isso tão importante, né? Veja, como eu falei, as políticas públicas, principalmente essas intersetoriais, elas contam com diversas fontes de recursos, tá? Então, é necessário que essas fontes de recursos conversem. Essas categorias de programação conversem. Porque o objetivo é um só: executar políticas públicas voltadas à primeira infância. Então, o que a gente precisa fazer é identificar melhor esses recursos dentro da mesma esfera orçamentária. Ou seja, se você tem despesas com a primeira infância, conforme eu falei anteriormente, que são executadas por diversas secretarias, o que você precisa fazer é identificá-los para que a gente possa mapear esses recursos e com isso a gente consolidar os recursos gastos com a mesma finalidade. Então, os recursos para a primeira infância, eles estão lá no orçamento, notadamente, mais na Secretaria de Educação, porém, contemplando outras pastas também, a depender da estrutura administrativa. Tudo isso é lei, né? Tudo lei. Tudo é Tudo lei, lei. não é... A administração pública ela é muito regrada. O administrador público, o gestor público, ele só faz aquilo que a lei permitir. Então, se a lei permite e muitas vezes obriga, então você fica, digamos assim, eu não gosto dessa expressão, mas você fica engessado. Mas é engessado no bom É sentido. nisso que você se refere à questão da LOAS, é isso? A LOA é a lei orçamentária anual, Sim. certo? Ela disciplina a previsão das receitas e a fixação das despesas para o exercício financeiro, dentre as quais os recursos da primeira infância. Viu, Jamil? Porque às vezes o cidadão fala, LOA, e não entende exatamente aquilo que está acontecendo. Ele fica como se fosse uma sigla, mas é isso que vamos estar dizendo. LOA é uma sigla. o significado. Lei Orçamentária Anual. O que é que eu posso fazer com aquele orçamento? Lei Orçamentária Anual, que é o orçamento propriamente dito. Eu não posso estar fugindo do orçamento. Não. Mas não, inclusive, veja como a nossa Constituição foi sábia. A Lei Orçamentária Anual é aprovada pelo Parlamento. Sim. No caso do ente municipal, pelos vereadores, que são os representantes do povo. Ou seja, quem aprova o orçamento é o povo. Por exemplo, lá, o orçamento de Pacatuba, quem aprova é a Câmara de Pacatuba. É a Câmara que foi legitimamente eleita pelo povo. Ela representa o então, povo. em outras palavras, o povo aprova os seus gastos. Certo? Então, nosso sistema democrático funciona assim. Licença, França. Pois Seria não. por meio da audiência pública, Wanderson? A audiência pública uma exigência de confeccionar os orçamentos. A audiência pública foi introduzida pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que as peças orçamentárias devem ser discutidas com a população. Ou seja, além de serem votadas pelo representante legal, essas peças, quando da confecção, elas têm que ainda passar pelo crivo, pelo conhecimento da população. É o chamado, que a gente a ferramenta do orçamento participativo, que não é obrigatório nessa modelagem de orçamento participativo, mas é previsto por meio de audiência pública. Então, o ideal é você congregar as duas coisas, fazer as audiências públicas em um formato participativo que a população organizada, a sociedade civil organizada, eleja as suas prioridades. Entendi.
Jamile, acho que você tem uma pergunta altamente importante, né, para fazer, Wanderson. Tenho sim. Que foge um pouco da frieza da lei, né? Exato, era isso que eu ia dizer, assim, foge totalmente da frieza da lei e, assim, é tão complicado, é como a França falou, é um assunto tão técnico que a gente, no meu caso, que eu não sou, né, formada em ciências contábeis, eu... Ainda, né? Eu não sei. Quem entra aqui acaba se apaixonando. Tô aprendendo assim, né, com os feras aqui perto de mim. Então, assim, como eu não sou formada e me coloco no lugar do povo mesmo, da sociedade, e essa parte técnica é muito difícil você... por isso a importância de um bate-papo como esse para levar esclarecimento para a sociedade, né? Então. Aí eu pergunto, saindo da frieza da lei, por que é tão importante investir na educação infantil, né, para o desenvolvimento da criança? Tem coisa mais bonita do que uma criança? Tem coisa mais bonita do que uma criança crescer saudável, crescer feliz e bem instruída? Então, esse é o objetivo de todos. Verdade. É o objetivo da sociedade, é o objetivo dos pais, do governo. Então, se é o objetivo de todos, a nossa Constituição assegura, lá no artigo 227, salvo engano, que diz que é dever do Estado promover as ações para a família, incluindo as ações educacionais, de lazer, culturais, para a família, incluindo a infância. Então, se é uma garantia constitucional através de várias medidas a serem adotadas. Então, essa pergunta é importante porque é interesse de todos que a criança cresça da melhor forma possível, sendo assegurados os direitos mínimos para que essa vontade constitucional seja materializada. Wanderson, ainda dentro daquilo que eu era dizendo, você, por exemplo, foi uma criança que nasceu filho de uma família de classe média e que pôde ter seus direitos assegurados pelos seus pais. Mas nem todas as crianças têm esse direito, né? E você conheceu isso na sua infância, você viu com amigos seus e colegas sofrendo. Quer dizer, a lei não quer que a criança passe por isso, né? França, o Brasil é um país muito desigual, né? Então, a gente convive com diversas realidades no nosso mundo. Eu fui criado no interior, como você bem falou, que conhece a minha família. Meu pai é servidor público, né? Deu uma certa garantia para uma estabilidade para a gente, mas a gente convive com parentes, com amigos. Era amigo todo mundo, né? Então assim, a gente sabe das dificuldades de uma criança, principalmente aquelas que moram no interior, onde às vezes a política pública demora um pouco a chegar. Hoje, com a informatização, com o desenvolvimento da tecnologia, esses prazos diminuíram um pouco, de forma que essas iniciativas, quando tem uma coordenação, quando tem alguém liderando, esse lapso temporal acaba sendo diminuído e essa política pública chega mais rápido, também lá na ponta, então, que é o município. Por isso que eu queria apenas complementar o que Jamile tinha perguntado, pela importância, né, desse investimento. Mas tem uma outra aqui que são a questão dos desafios e oportunidades na alocação de recursos para a educação infantil. Veja, o desafio, eu penso que o principal desafio é a conscientização. Você precisa conscientizar os gestores públicos e todos os atores envolvidos no processo para a importância de se implementar o plano municipal, no caso, da primeira infância, chamado PMPI. Porque quando você tem essa consciência, aquele lance que você pegou, quando isso pega, que o gestor abraça, o resto vem por cadeia. Porque às vezes o gestor é teimoso, né? Às vezes também não é bem informado, então, digamos assim. Então, o que a gente está fazendo aqui é uma contribuição para que o gestor seja melhor informado e abrace essa ideia. Pois não, Jamile, por favor, eu passo para você a próxima pergunta. Então, é isso mesmo. Eu vou, até acho que sendo um pouco redundante, né? Não tem problema. A gente já conversou, mas, Wanderson, por que é tão difícil identificar, né, esses investimentos em programas específicos para crianças de até 6 anos? Além da educação, porque, como a gente tinha comentado antes, a gente, aos nossos olhos, a gente vê sempre os investimentos de educação, os programas de educação, mas além disso, porque é tão difícil identificar, seria por conta dessa ausência realmente no orçamento, desse plano de ação no orçamento público? Eu diria que é pela forma genérica como os orçamentos são confeccionados.
eles são confeccionados de uma forma muito geral, ou seja, onde uma política pública específica como essa, ela está misturada com outras, digamos assim. Então, o principal desafio nosso é identificar programas e ações, porque, França, nosso Jamil, nosso orçamento, de acordo com a Constituição Federal, ele é do tipo programa. Isso foi referendado pela Lei 4.320, anteriormente pelo Decreto-Lei 200 de 67. Então, toda despesa pública nasce de um programa. Eu gosto até de dar esse exemplo em sala de aula. Se você observa o agente de limpeza executando seu serviço nas ruas, por trás daquele serviço tem um programa governamental autorizando aquele serviço, autorizando aquela despesa. O nosso salário de servidores públicos tem um programa autorizando. A contratação de uma empresa terceirizada tem um programa para isso e tem uma ação para isso. Verdade. Então, o que a primeira infância precisa para melhor identificar isso aí são ou um programa específico para a primeira infância, intersetorial, que várias secretarias executem, ou os próprios programas existentes, de forma que as funções, subfunções e os programas específicos eles sejam melhor identificados e sejam, digamos assim, pescados para serem consolidados. Eles vão saber, ente tal, prefeitura tal, gastou tanto, porque você vai saber como identificar. E já existem ferramentas para isso. Que bom. Eu queria falar sobre a questão da metodologia do orçamento criança, se ela pode ser aliada nesse processo de identificação de investimento. Vamos lá. Uma pergunta acaba sendo Complemento continuidade. O chamado OCA, que é o Orçamento da Criança e do Adolescente. Ele nada mais é do que um nome, digamos assim, simbólico que se dá a essas despesas que abrangem as medidas a serem enfrentadas e os recursos a serem alocados para a primeira infância. Então o OCA, ele diz, tem programa da pasta tal, da pasta tal, da pasta tal, no mesmo instrumento de planejamento que você só vai fazer identificar. Então, França, a metodologia é você fazer o seu orçamento, confeccionar o seu orçamento de forma a você melhor identificar as despesas inerentes à primeira infância. Tá. E nessa linha, Wanderson, quais são os passos para apurar o orçamento destinado à primeira infância de forma mais efetiva? Primeiro, cobrar dos entes municipais, no caso que a gente está falando dos municípios, a elaborarem um orçamento público de forma mais efetiva, de forma mais técnica e que atendam a esses requisitos. Ou seja, ele precisa seguir o planejamento da primeira infância, então isso é primordial. Eu falo cobrar. Quem cobrar? A sociedade e os órgãos de controle também. Então, se você faz isso, você vai refletir amanhã na forma de apuração, na forma de identificação, que você já me perguntou, e, consequentemente, da apuração. Ou seja, o que o ente público fez para adicionar ou complementar recursos naqueles já existentes, identificáveis, que a gente possa... eu gastei X para a primeira infância. Mas como? Eu queria aproveitar. Entendeu? Você falou agora há pouco sobre a questão da transparência. Dentro disso que você está terminando de falar aí, eu queria voltar sobre a importância da transparência e clareza na destinação desses recursos. França, nosso arcabouço normativo em relação à transparência, aliás, ao controle dos recursos públicos. Existe o controle externo, que é exercido pelos parlamentos com auxílio técnico dos tribunais de contas. Existe o controle interno, que é aquele realizado na própria unidade, que é a exigência constitucional. Mas existe também o controle social. O que é o controle social? É quando a sociedade passa a controlar também. Veja, eu tinha falado da participação da sociedade na confecção das peças orçamentárias, mas a sociedade também participa da fiscalização. E por isso você reforçou a questão da transparência. Sim, por quê? Porque os tribunais de contas não são onipresentes. Ele não tem essa estrutura toda para sempre acompanhar para e passo tudo. Quem sabe mesmo dos problemas de uma gestão é quem está na ponta, é o cidadão. Então, o controle social, ele incentiva que a sociedade participe. E uma das ferramentas do controle social é a transparência. Ou seja,
tudo casa. O controle social se dá com audiências públicas, se dá com orçamento participativo, se dá através da participação direta da sociedade em denúncias, nas ouvidorias, mas se dá também, França, na questão da transparência, porque é na transparência que a sociedade tem acesso. Então a sociedade precisa ter essa cultura, precisa saber, né? Essa cultura de pesquisar nos portais das prefeituras, das câmaras, das secretarias, as despesas da sua municipalidade, da sua comunidade. Agora eu queria saber de você uma coisa também muito importante. A gente sempre está falando dos direitos, mas quais são os passos essenciais para incluir essa primeira infância como prioridade no orçamento municipal? A gente está falando muito do município porque tudo começa no município. Exato. Né? E é o exemplo melhor da gente, porque está mais próximo, tá mais né, próximo Wanderson, da da sociedade. Né? É a vontade política. Muito bom. Muito. Você já começa o primeiro passo. A vontade política. Quando se tem vontade política, você dá o primeiro passo. E a vontade política pressupõe o quê? Pressupõe você, nesse caso específico, implantar o PMPI, que é o Plano Municipal da Primeira Infância. Mas daqui a pouco eu queria que você me desse mais detalhes sobre esse PMPI. Vamos deixar um pouco mais para frente. Certo. É implantar o PMPI, o OCA, que é o orçamento da criança e da adolescência, dotar as estruturas municipais aptas para operarem de forma integrada, ou seja, as secretarias envolvidas de forma integrada, porque a primeira infância não é da Secretaria X, é da sociedade, é do ente municipal. E, então, ou seja, é de todos. Se é de todos, todos devem trabalhar de forma integrada na implantação de políticas pedagógicas e de conscientização junto aos atores envolvidos. Entendi. E os gestores podem utilizar o plano plurianual para direcionar esses recursos para a primeira infância, Wanderson? E como seria, né? Como é que os gestores poderiam utilizar o plano plurianual? A gente fala de orçamento, mas muitas vezes a gente confunde, né? Ou generaliza. O orçamento, ele nasce no planejamento. Então, até na nossa vida pessoal, a gente precisa ter um planejamento. Você vai saber se você tem dinheiro para ver o Corinthians perder lá em São Paulo. Tomara que a gente saia dessa fase. Vocês vão precisar se planejar bem, viu? Mas imagine você lidar com recursos públicos sem planejar. Então você precisa se planejar. Nada impede que a entidade ela faça um planejamento estratégico como um instrumento político. Mas isso só vai ser realmente implantado se estiver no planejamento normativo, que é o PPA. Então, o PMPI ele vai ajudar a criar um PPA inclusivo em relação à primeira infância. Você pediu para falar do PMPI? Sim, então vai adiantar, né? Então, o PMPI ele é o plano municipal, plano PMP da primeira infância. E ele é um plano municipal da primeira infância. É um plano político. É um plano político, claro, mas também estratégico para dar subsídios às peças orçamentárias. O PPA, a LDO e a LUA. E você acha esse PMPI de muita importância, né, Ivan? Primordial, porque ele é o primeiro passo no sentido daquela vontade política que eu falei. Isso. Agora, a gente tem... Agora há pouco eu falei que o gestor é um bicho teimoso, não sei o quê. Eu falei, não, mas às vezes ele age errado também por falta de conhecimento. Que dica que você daria para esse pessoal identificar essa questão na primeira infância? Bem, continuando novamente aquela outra. Primeiro passo é você implantar o PMPI, o OCA, que é o orçamento da criança e do adolescente, e proporcionar formas de identificação do orçamento. Por quê? Porque isso amanhã vai ser cobrado. Cobrado pelos órgãos de controle, pela própria sociedade. Então, se existirem dicas, recomendações, a recomendação é essa. Está em dúvida? Pergunte. Pergunte, outra coisa. Envolver os atores interessados, principalmente os órgãos de controle, porque os órgãos de controle têm essa participação também colaborativa, França, nas questões inerentes à gestão pública. Então, a dica é essa, é você estruturar a
a sua entidade, no caso a sua prefeitura com as diversas pastas, e envolver os outros atores, a sociedade civil, né, os conselhos inerentes à criança, ao adolescente também. E eu acho que quando todos estão sentados com o mesmo propósito, as coisas vão fluir de forma satisfatória. Exatamente, era isso que eu ia até falar, e Wanderson adiantou um pouquinho. A gente sempre fala muito da vontade do gestor em si, a gente só se refere ao próprio prefeito, né, ao próprio chefe, né, do executivo. Só que assim, qual a importância, que você já falou um pouco aí, das secretarias e dos demais órgãos, né, públicos que vão voltados para a municipalidade nesse engajamento, né? Não só depender da vontade do gestor, mas os secretários, os demais gestores das pastas se envolverem para a destinação desses recursos na primeira infância. Uma palavra: integração. Exato, muito bem. Integração. Vou dar um exemplo aqui. Nós aqui do tribunal. Eu estou hoje lotado na primeira CCI, Jamília está no gabinete do conselheiro Felizola, França está aqui na comunicação. Mas, uma vez ou outra, a gente interage. Nós estamos fazendo isso agora. Então, interage. Para o mesmo propósito, que é mostrar a importância que o Tribunal de Contas está tendo nesse processo, essa iniciativa. Nas prefeituras não é diferente, Jamília. Então, o que deve ocorrer é uma integração das pastas alusivas a essas demandas, que já vai existir o pontapé inicial com a vontade política. Então, quando você tem a vontade política, tem a integração devidamente coordenada com a mesma finalidade, que é o quê? Proporcionar uma primeira infância digna às crianças, as coisas melhoram. E, claro, com ferramentas de aferição desses programas e ações governamentais. Wanderson, infelizmente nosso tempo passa e passa rápido, né? Passa rápido, né? Passa rápido, pois é. Eu queria primeiro desejar a você, a mim também, e a Sócrates, seu filho, que a gente acabe com esse sofrimento, que o Corinthians está machucando muito a gente. Você está com o cabelo ficando branco, rapaz, por causa dessa história. Ele assistiu comigo ontem. Então primeiro eu pedir desejar a você e a Sócrates que a gente saia dessa situação difícil com o Corinthians, lhe devolver o microfone. Ou se você tiver alguma observação que você queira colocar, ou suas palavras finais. Obrigado. Eu queria só fechar, França, dizer que a importância dos tribunais de contas, no caso específico, o nosso Tribunal de Contas de Sergipe, nesse tema tão importante, tão valioso, digamos assim. Os tribunais, eles não podem se destacar apenas pela função punitiva. Sim. Aliás, eles não são restritos a isso. Existem várias funções, a função pedagógica, existe a função colaborativa também. Você já foi coordenador da Escola de Contas aqui, sabe que ela está isso para isso, né? Nesse assunto específico, o tribunal está sendo colaborativo com as administrações municipais, no sentido de fomentar, de subir a bola de todos no tocante à primeira infância. Então, o tribunal está de parabéns por liderar essa iniciativa, e eu tenho certeza que a partir do próximo ano, com as novas gestões já municipais, a gente vai atuar de forma mais efetiva. Eu vejo o trabalho brilhante que a comissão está fazendo já neste ano, porque eu conversando informalmente com elas, eu disse, olha, vamos nos preparar para o próximo ano, porque nova gestão, ano de confecção do PPA. Então eu queria só enaltecer esse papel do tribunal, e a própria a criação da Comissão da Primeira Infância já fala por si. Queria parabenizar o trabalho de vocês. Obrigada. E agradecer a oportunidade também. Estamos à disposição. Jamília, antes de passar a palavra, eu queria primeiro lhe agradecer porque você esteve aqui com a gente hoje com a desenvoltura bem acima do esperado, né? Sem dúvida. Parabéns. A mim não surpreendeu. Não surpreendeu, não. Parabéns por suas perguntas bem colocadas. Parabéns por você fazer parte dessa comissão tão importante. E agradecer a você também, elogiar, como você fez agora há pouco, a presidente do Tribunal de Contas, a conselheira Suzana Azevedo, o conselheiro José Carlos Felizola, né, e todo o Tribunal de Contas, como o Wanderson falou agora há pouco, e devolver a palavra a você para o seu encerramento. Tá certo. Primeiro, né, eu quero sugerir que vocês mudem de time, porque Corinthians já era. Nós merecemos, né, irmão?
Eu acho que vocês precisam, né, se planejar para mudar de time, né? Nem planejar para ir assistir o jogo, né? Mas, assim, brincadeiras à parte, eu quero agradecer. Importante, viu? Eu quero agradecer a oportunidade, né? Primeiramente de participar de uma comissão, assim, eu digo tão linda, eu até me emociono por essa oportunidade que eu estou tendo de integrar essa comissão, que tem feito um belíssimo trabalho. É um trabalho de formiguinha, muitas vezes não aparece, mas a gente tem se dedicado bastante no sentido de, como o próprio Wanderson falou, de tentar despertar esse interesse nos gestores, nos nossos servidores da casa também, porque assim é um papel da sociedade. Começa por nós cobrando, por nós que estamos ali a todo tempo assistindo as dificuldades, né, das crianças nessa faixa etária, não apenas nessa faixa etária de 0 a 6, mas como o nosso intuito é a primeira infância em si, não precisa apenas ter filho, né, algum parente próximo. Não, a gente vê isso em todos os lugares. Às vezes a gente está num restaurante, numa lanchonete, e a gente vê uma criança pedindo comida ali. A gente está no sinal, parada num sinal e vê uma criança, né, muitos pais às vezes colocando os próprios filhos para poder tocar, porque realmente toca. Eu mesma não consigo ver uma criança num sinal com fome pedindo. Isso demonstra a ausência do Estado. Né? Exato. Então, assim, para mim eu até me emocionando, peço desculpa, porque para mim é muito gratificante fazer parte dessa comissão, né? Mais uma vez quero parabenizar todos os integrantes da comissão, porque a gente está assim, na integridade, assim, na mesma visão, né? Nosso trabalho, assim, justamente é o despertar, não só cobrar, como é que eu chamo, assim... ajudar, levar informação, né, então, aquela ansiedade de que tudo se resolva logo, de que todos os municípios eles abracem a causa, que todos os gestores abracem essa causa. Então, assim, é só agradecer, não tem outra palavra. É agradecer a oportunidade, agradecer por esse espaço maravilhoso. França, 10, assim, levou. Eu estava super nervosa, né? Confesso, não sou da comunicação. E se não tivesse, né? E agradecer a Wanderson, né, por ter nos trazido tanto esclarecimento e que a gente possa levar isso, levar para a sociedade, para as pessoas terem esse conhecimento também, e que a gente a gente deve cobrar, né, dos gestores, das pessoas que a gente elege, que a gente coloca no poder, para que essas pessoas possam, de fato, abraçar a causa da primeira infância. Muito obrigado, Jamile, parabéns. Obrigada. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, muito obrigado. Olha, pessoal, nós queremos agradecer aos nossos convidados, parabenizar a Jamile, né, parabenizar a Wanderson por essas explicações. Jamile com perguntas muito conscientes, e Wanderson, como sempre, isso eu conheço já de longas e longas datas, né, com suas respostas tão esclarecedoras. Muito obrigado a vocês dois, viu? E a gente tem um encontro próximo para dar continuidade sobre esse assunto tão importante que é a questão da criança e do adolescente. Muito obrigado a todos e até o próximo.